Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo Sub-20 jogou hoje na Gávea pelo Campeonato Carioca. Vamos conhecer a história de Lohan, a nova joia que surge no Flamengo. Caixa Econômica Federal tem atitude inesperada sobre o estádio do Flamengo. 200 milhões de reais. Flamengo terá super reforços para salvar a temporada com o aval do Marcos Braz. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Flamengo e Boa Vista jogaram hoje na Gávea pela segunda rodada do Campeonato Carioca Sub-20. O Mengão aplicou uma sonora goleada e venceu o jogo por 6-0, enquanto aguarda a chegada do Felipe Luiz, que vai assumir a equipe depois da partida do Sub-17 contra o Vasco da Gama, nessa segunda-feira pela decisão da Copa Rio. Rafael Bahia, que assumiu o time interinamente, comandou a equipe. A escalação deu oportunidades para jogadores que não vinham sendo utilizados e até a estreia do atacante Isaac aconteceu. O Flamengo foi a campo com Caio Baroni, que foi o capitão, Gustavo, Pedro Lemos, Vitor Thiago, Germano, João Alves, Guilherme, Orelano, Felipe Lima, Rodriguinho e Isaac. No decorrer do jogo entraram Pedrinho, Pedro Estevam, Luiz Acélio, João Alves, Bill e Gustavo Krug. Com 2 gols do Rodriguinho, um do Isaac, que estreou hoje, um de falta do Guilherme Gomes, um do Rafael Couto e outro do Pedro Estevam, que fechou a goleada de 6-0. O Mengão volta a jogar na terça-feira, dia 18, no estádio Luso Brasileiro, aqui na Ilha do Governador, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. E segundo informações do portal Mundo Rubro-Negro, o Felipe Luiz ainda não deve fazer a sua estreia pelo Sub-20. Pelo Campeonato Carioca, joga no dia 22 de junho contra o Audax Rio pela 7ª rodada, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Essa aqui não é uma notícia nada boa para nós, porque o volante Igor Jesus, que se contundiu feio na partida contra o Grêmio, torceu o tornozelo esquerdo, foi diagnosticado pelo Departamento Médico do Flamengo com uma lesão considerada grave. De acordo com o GE, ele deve ficar fora dos gramados de 3 a 4 semanas, mas segundo o jornalista Vene Casagrande, o prazo é diferente. Segundo informações de bastidores, o Igor Jesus só deve voltar em agosto. Hoje às 21 horas, horário de Brasília, Flamengo e Real Brasília vão jogar pela 13ª rodada do Campeonato Feminino no Bezerrão, no Distrito Federal. A TV Brasil em canal aberto, o Gold no YouTube vão transmitir o jogo. O Real Brasília está em 13º lugar na tabela, perto da zona de rebaixamento, e não marca um gol há 2 rodadas. Por outro lado, o Flamengo não vence há 2 jogos e não tem feito boas atuações, mas estão em 7º lugar na tabela, dentro da zona de classificação para as quartas de final. Provável escalação do Flamengo vai ser Carol Alves, Fabi Simões, Thaís Regina, Núbia e Jucinara, Jenny, Duda Francelino e Gisele, Gláucia, Cristiane e Naná, técnico Maurício Salgado. Apita o jogo a árbitra Adele Mara Monteiro, de São Paulo, auxiliada por Ana Carolina Salles de Souza, Distrito Federal, e Kimberlay Moraes Ramos, do Distrito Federal também. Lembrando que nessa fase não tem o VAR. Bora lá, galera, vamos todo mundo hoje dar aquela força para as nossas meninas. Um dos destaques do Flamengo, sem dúvida nenhuma, nessa temporada é o garoto Lohan, de apenas 17 anos, que completa 18 anos no dia 4 de julho. Nos profissionais, ele já marcou 2 gols e deu 2 assistências, mas para chegar nessa fase da carreira, o Lohan passou por momentos difíceis. Ainda com 8 anos, ele participou de um projeto social para crianças e adolescentes na comunidade da Cidade de Deus, aqui do Rio de Janeiro. De acordo com o GE, o objetivo da família era tirar o Lohan do ócio das ruas e projetar algum futuro para ele. E a carreira de jogador profissional ainda estava muito longe dos planos da família.
No entanto, com a habilidade na perna esquerda surgindo, o Lohan começou a se destacar e, aos 13 anos, recebeu uma oportunidade no Madureira. Na equipe suburbana, ele chamou a atenção de Luiz Carlos Azevedo, atual gerente de futebol do Flamengo naquela época, gerente-geral da base rubro-negra. Pelo bom desempenho em Conselheiro Galvão, o Lohan recebeu o convite e acertou com o Flamengo. O início não foi nada fácil, já que a chegada na Gávea se deu no período da pandemia e assim o Lohan passou a receber vídeos com instruções para aplicar em uma quadra na frente da sua casa, algo que para um jogador de futebol de 13 anos não era nada ideal. A joia passou por essa dificuldade até chegar aos 15 anos. Já sem a pandemia, o Lohan se mudou para a Vargem Grande, próximo do Ninho do Urubu, e mudou aí a sua rotina. De lá para cá, ele só cresceu e fez parte do elenco do Flamengo, campeão do Brasileirão e da Libertadores Sub-20 de 2023. E também estava no plantel da Seleção Brasileira no título do Sul-Americano do Sub-17. Nesse mesmo ano de 2023, ele também marcou seu primeiro gol nos profissionais, no empate em 1-1 contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca em Volta Redonda. O Lohan se tornou o jogador mais jovem da história do Flamengo a marcar um gol nos profissionais. Ele tinha 16 anos. O meia tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025 e já negocia uma renovação para elevar a sua multa contratual, que é de 50 milhões de euros hoje, algo equivalente a 270 milhões de reais na cotação atual. Todos nós sabemos que já há alguns clubes interessados nele, como é o caso do Real Madrid, o Manchester City e o próprio Zenit, que estão acompanhando de perto o seu desenvolvimento e já preparam suas investidas na abertura da próxima janela europeia em 10 de julho. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo consegue segurar o Lohan se receber uma proposta milionária acima da média? Coloca aí. A CBF definiu que o Anderson Daronco vai ser o árbitro da partida entre Atlético Paranaense e Flamengo nesse domingo. O curioso é que ele está suspenso pela Conmebol. A entidade sul-americana puniu o árbitro brasileiro após um jogo da quarta rodada do Grupo H da Libertadores entre Nacional do Uruguai e River Plate da Argentina. A Conmebol entendeu que o Daronco errou ao não aplicar um cartão vermelho num jogador do time uruguaio, que deu uma entrada violentíssima no adversário argentino. Mesmo depois de ser chamado pelo VAR, ele manteve a sua decisão de campo. Sem apitar nas duas últimas rodadas da fase de grupos da Libertadores, o Anderson Daronco ficou restrito aos jogos aqui do Brasil, já que a CBF segue normalmente com a sua escala de árbitros. Anderson Daronco apita um jogo do Flamengo pela segunda vez no ano. Pela segunda rodada do Brasileirão, o gaúcho foi o árbitro da partida entre Flamengo e São Paulo no Maracanã, quando o Flamengo venceu por 2-1 com gols de Luiz Araújo e De La Cruz. Já pela quarta rodada do Brasileirão, o Daronco era o quarto árbitro no jogo Flamengo e Botafogo. De fora do gramado, ele viu de perto o atacante Luiz Henrique, do Botafogo, pegar uma máscara de pantera e colocar para comemorar um gol. Mesmo em cima do lance, o Daronco fingiu que não viu, não orientou o árbitro principal para punir o jogador botafoguense e também não registrou nenhuma infração na regra da súmula. Aí eu te pergunto, você gosta do Anderson Daronco? Acha ele um bom juiz? Foi uma boa escolha? Coloca aí. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa alegria, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, você me ajudou demais, não custou nada. Muito obrigado. Numa reunião realizada no final de maio entre Flamengo, Prefeitura do Rio de Janeiro e Caixa Econômica Federal, a estatal se comprometeu a fornecer um valor final pelo terreno na região do gasômetro, onde o Flamengo planeja construir o seu estádio próprio dentro de 3 dias que eles ficaram de dar a resposta. A proposta inicial foi de R$ 2.400 por metro quadrado, com um ajuste de 10% a 15%.
Desde então, quase 3 semanas se passaram e o banco ainda não deu a sua resposta ao Flamengo. Devido à demora da Caixa Econômica em apresentar o valor do terreno, o Flamengo e a Prefeitura do Rio vão se reunir na próxima segunda-feira para estabelecer um cronograma que não dependa do banco. Essa reunião vai ser com o prefeito Eduardo Paes, que já mencionou a possibilidade de desapropriar a área, e dirigentes do Flamengo, com quem ele revelou anteriormente a intenção de retomar o terreno para o poder público, gostaram muito da ideia. Durante essa reunião de segunda-feira, será discutida a criação de um cronograma de trabalho para o terreno, com uma data definida, independentemente da vontade ou não da Caixa Econômica Federal. O Flamengo e a Prefeitura do Rio temem que o banco crie dificuldades e prolongue esse assunto até o período eleitoral no final do ano, tanto no clube quanto no município. A mobilização local visa também enviar um recado aos políticos de Brasília, que têm influência junto ao Flamengo e junto à Caixa Econômica, para pressionarem o Banco Federal por uma resposta mais rápida. O Flamengo deseja pagar 250 milhões pelo terreno, mas a Caixa quer um valor bem maior, onde administra aí a área pertencente a um fundo de investidores. O prefeito Eduardo Paes afirmou que a operação vai beneficiar todos os envolvidos, pois vai valorizar a região, que possui outros terrenos também administrados pelo Banco Estatal. Parte dos recursos para a compra desse terreno virá da transferência do potencial construtivo da Gávea, sede do Flamengo, que ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Vereadores. Na Câmara, sob o comando do vereador Marcos Braz, foi criada uma frente parlamentar para discutir o tema, mas a aprovação depende do terreno ser de fato do Flamengo ou desapropriado pela Prefeitura. O potencial construtivo se refere à quantidade de construção permitida em um terreno de propriedade do clube. Ao invés de construir na Gávea, o Flamengo usaria esse recurso para o novo estádio, seguindo o plano diretor da cidade que controla o crescimento urbano. Vamos aguardar o resultado dessa reunião da próxima segunda-feira. Uma pessoa de dentro do Flamengo afirmou para a reportagem do Bola VIP Brasil que a ideia do clube é investir pesado em reforços pontuais na janela do meio do ano. A diretoria concorda que o Tite precisa ter em seu elenco melhores opções para buscar títulos, apesar de todos os desfalques por convocações e lesões. Os investimentos vão depender também das vendas dos jogadores, mas já existe caixa para conseguir fazer com que o time seja muito melhorado. Segundo o jornalista Fred Gomes, do GE, o Marcos Braz acena abrir os cofres para contratar nessa janela pelo menos aí 2 reforços importantes. Sem pressa, a diretoria do Flamengo entende que ainda há tempo para entregar ao Tite os reforços que ele deseja. 2 nomes para o meio de campo estão sendo observados, com um fazendo a função de volante e o outro de meia mais ofensivo. A lateral direita também é sempre observada com cautela por parte da diretoria, muito por conta da possível venda do garoto Wesley, porque tem muitos clubes europeus de olho nele. O clube também busca um jogador para a parte ofensiva, um atacante que atue pelos lados do campo, como faz o Luiz Araújo. Com a proximidade da janela do meio do ano, a diretoria do Flamengo já se organiza para um mochilão por alguns países da Europa, em busca de reforços pontuais para o Tite. E, para isso acontecer, vão ser agendadas reuniões em breve. Marcos Braz estará liderando a delegação e está disposto a conseguir voltar com contratações para a sequência do ano, que ainda vai ter os mata-matas da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, bem como o Campeonato Brasileiro. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!